cor, né? Ao vivo e a cores. Bom dia, Rosa. Bom dia, Mariana. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que tu acha de iniciarmos? Podemos, o pessoal que sim, entrando, né? Bom, então eu quero dar as boas-vindas a todas, todos, para mais esse sábado científico, né? Cujo tema vai ser bem instigante, assim, porque é o tema atual, é o tema da moda, é o tema que nos faz pensar e refletir todos os dias, né, gente? Assim, com esse advento aí que nos pegou e que entrou nas nossas vidas, que é a questão dos atendimentos online, né? Então, eu acho, assim, que essa fronteira entre a intimidade, né, o público, a tela, tudo isso que tem nos envolvido tanto, e que também vai ser, né, de uma forma mais ampla depois o tema da nossa jornada. Então, acho que, né, a conversa vai esquentar hoje. Então, queria dar as boas-vindas a Mariana Rocha, que é uma parceira também de trabalho nossa. Então, super bem-vinda. A Rosa Skeff, né, a nossa diretora de ensino, super bem-vinda. E a Cristina, então, a Cristina Kerr, que vai ser a mediadora dessa conversa. Tá? Então, desejo um bom sábado para todas nós, uma boa manhã de sábado, né? E, enfim, que muitas discussões e novos pensamentos surjam desse bate-papo, então. Passo agora a palavra para a Cris, que vai apresentar melhor nossas convidadas. Contigo. Então, obrigada, Denise, bom dia oficialmente agora para todos, né? Ainda no papel de diretora científica, quero lembrar vocês, né, da nossa jornada externa, que vai acontecer no dia 22 e 23 de outubro. Então, a temática vai ser sobre intimidades, e é sobre esta temática geral que nós estamos realizando os sábados científicos, né? Muitos de vocês são nossos colegas internos na instituição, e quem estiver participando pela primeira vez, a gente sempre traz uma ideia geral de como a gente está buscando, né, essa aproximação científica da Associação GAEPS com os profissionais da área. Ainda falando da nossa jornada externa, nós já estamos com a confirmação de 2 painelistas, de 2 nomes de psicanalistas reconhecidos no nosso meio, que é o Luiz Cláudio Figueiredo e o Renato Mezan, e outros ainda em tratativas, assim, né, com contatos. Então, já temos esses 2 nomes confirmados. Hoje, então, o Sábado Científico tem a temática, como a Denise comentou, que é tecendo a intimidade entre a psicanálise e o limiar da tela. Todos vocês receberam, além do link, algumas orientações em relação ao nosso evento hoje. Então, eu gostaria só de reforçar, né? Primeiro, este evento está sendo gravado, né? Então, para quem não quiser ter a imagem veiculada, pode fechar a câmera, mas, né, pedimos muito que, se vocês autorizarem, né, que fiquem com as câmeras abertas para poderem fazer essa interlocução com as painelistas, com todos nós, de uma forma um pouquinho mais presencial, né? Então, se for possível, a gente agradece. Em relação aos microfones, pedimos que todos deixem desligados, porque vai dando uma interferência nas falas. E como é que a gente acaba trabalhando nessas rodas de conversa?
Cada uma das painelistas, então, a gente vai iniciar pela fala da Mariana, depois pela fala da Rosa, né? E a Elisa Cáceres, que é a nossa docente aqui da formação de infância e adolescência e também participante da comissão científica, vai estar anotando as inscrições de vocês no chat. Então, vocês podem tanto colocar comentários ali, quanto se inscrever para falar depois da fala das duas painelistas, que aí a gente vai dar o start para a nossa conversa. Tá? Bom, eu vou, então, inicialmente apresentar a Mariana Rocha, né? Agradecemos muito, Mariana, já te agradeci, mas agora, né, nesse momento, assim, o aceite do teu convite, com certeza vai ser uma interlocução muito rica, muito bacana. A Mariana é Relações Públicas, tem experiência em agências de comunicação e marketing digital. Ela é empreendedora há 3 anos como gestora de marcas, é especialista em branding, que se diz, branding, e posicionamento digital para mulheres. Cada uma das painelistas vai ter em torno de 15, 20 minutos para falar, e aí depois a gente abre para as perguntas. Então, com a palavra, Mariana. Olá, que bom. Gente, tá todo mundo me ouvindo? Tudo certo com o meu microfone? Show. Então, primeiro, eu super agradecer aí ao GAEPS, a todas vocês, sala cheia. Já fico até meio nervosa falar para toda essa mulherada. Então, eu super agradecer ao GAEPS, super agradecer a Cris aí, né, que me chamou, que lembrou do meu nome e que, enfim, fez esse convite tão especial. Quero dizer, antes de tudo, que a gente está acostumado a falar sobre esses assuntos, e claro, como eu trabalho com rede social, eu vou puxar um pouquinho a minha fala para isso, e a gente está acostumado a falar sobre isso dentro dos núcleos, né, e das nossas bolhas de comunicação, mas dentro de outras bolhas a gente não fala, ou pelo menos, né, eu, como não estou tão inserida, enfim, acho que é importante a gente sair desse viés só de falar sobre rede social na área de comunicação, então acho que esse convite é muito importante para isso também. Então já agradeço e começo a fala nesse sentido, assim, né, da importância da gente estar conversando sobre redes sociais, sobre posicionamento, sobre como a gente usa essas redes sociais em diversas áreas. Então, parabéns ao GAEPS aí por fazer esse chamado. Gente, quando a Cris me convidou, né, eu fiquei pensando, nossa, a gente pode falar de tanta coisa sobre intimidade e rede social, tantos assuntos, né, que a gente pode falar, mas eu separei a minha fala mais ou menos em 3 momentos, né, em três situações que eu acho que são interessantes da gente trazer. A primeira delas, que é muito do que eu falo e do que eu acredito, enfim, e defendo, que é sobre os limites que a gente dá para essa rede social, né? Eu entendo que somos nós que precisamos estabelecer esses limites, né, com a rede, de entender como faz, né, o que faz sentido para nós e como faz sentido para cada um de nós utilizar a rede. Então, trabalhando aí com várias mulheres, eu entendo, eu não posso partir do princípio de que todo mundo, né, vai utilizar essa rede da mesma forma. Então, esses limites que cada um de nós vai estabelecer da sua relação com a sua rede social é fundamental, assim, e tem que ser dessa forma. Quando a gente fala em estratégias digitais, enfim, eu acho que tem um pensamento de que fazer estratégia digital é ter um diário, né, aberto ali, um livro aberto, ter um diário do que a gente come, o que a gente sente todos os dias. E eu não acredito que precisa ser dessa forma, né? Sabemos, naturalmente, vocês também aí que estão na rede social, muitas pessoas usam, né, nesse formato, mas eu acho que a rede social não é só isso, e é possível, sim, estar lá, né, estar utilizando essa rede, sem necessariamente invadir esses espaços que são nossos. Então, eu falo e defendo, falo muito, assim, sobre algumas coisas precisam continuar sendo só nossas, né? Alguns momentos da nossa vida precisam continuar sendo só nossos. Então, mesmo para quem gosta, eu vejo, né, tem muitas clientes, enfim, muitas amigas que gostam de utilizar a rede, algumas, né, algumas não gostam, ok, já consegue dar esse limite, mas mesmo para quem gosta da rede, nem tudo a gente precisa mostrar, nem tudo a gente precisa falar, nem todos os sentimentos a gente precisa, né, falar, nem sobre tudo a gente precisa opinar. Então, esses limites, assim, são importantes e são muito individuais, né, porque como eu utilizo a rede, como é confortável para mim utilizar a rede,
é de uma forma, né? Como a Cris utiliza é de outra forma completamente diferente. Então, esses limites da rede social, eu acho que são muito individuais e são necessários que se estabeleçam antes da gente ir para essa rede social. O segundo ponto que eu quero trazer como pensamento, reflexão, enfim, é o quanto que, mesmo a gente não querendo, se a gente está utilizando uma rede social, a gente já está construindo uma imagem, né, perante as pessoas. E quando eu falo pessoas, não é só público, ou cliente, ou pacientes, enfim. Quando eu falo pessoas, esses são todos os núcleos, né, todas as bolhas aí que a gente está inserido, seja familiar, seja de amigos, enfim. A gente está criando uma imagem, as pessoas estão criando percepções, né, de quem somos. Então, acho que a rede social trouxe isso também. É claro que isso já acontecia no offline, tá, gente? Quando eu falo assim, estamos construindo uma imagem, no offline, quando não existia rede social, a gente também estava construindo uma imagem, né? Toda vez que a gente se coloca em algum evento, toda vez que a gente conversa com alguma pessoa, essa pessoa cria percepções sobre nós. Isso que é construir e criar uma imagem, né? Mas a rede social, a gente consegue direcionar um pouco mais isso, porque na rede social a gente escolhe o que a gente vai mostrar. Então, eu até comentei ontem, assim, no meu Instagram, e de uma fala que eu vi, de um rapaz que falava que na rede social somos todos recortes. E eu achei sensacional, achei sensacional e fundamental, porque é isso mesmo, na rede social nós somos recortes, nós precisamos fazer recortes, né, do que a gente quer mostrar. E falando em estratégia de posicionamento, né, isso é também necessário para a gente entender o que faz sentido mostrar. O que faz sentido para a construção da nossa imagem, o que faz sentido para a construção, né, da nossa reputação, enfim, enquanto profissionais, o que faz sentido a gente mostrar. Então, é entender quais são os recortes, quais são as narrativas, enfim, como a gente quiser chamar, que fazem sentido da gente apresentar para o nosso público. O que faz sentido e de que forma faz sentido a gente se conectar para construir essa imagem. Então, eu sempre falo assim, olha, a gente querendo, a gente não querendo, a gente achando chato, a gente achando legal, enfim, a gente está criando uma imagem na rede social, porque as pessoas estão criando percepções sobre quem somos, o que sabemos, como trabalhamos, enfim. E o terceiro ponto da minha fala é trazer para vocês, e aí é com base muito de várias críticas que a gente entende e que eu também tenho, né? Também tenho, trabalho com a rede social, estou diariamente aí utilizando a rede social, e também tenho diversas críticas de como alguns profissionais e algumas pessoas utilizam, né, esse meio. E quando eu falo isso, é porque essas críticas de que os assuntos, né, são muito banais, de que a gente não consegue daqui a pouco, né, vejo muito até dentro da área de vocês, de se abrir um assunto, mas não se dá base para aquele assunto, ou, né, mexer com a cabeça do ser humaninho e não conseguir dar esse respaldo ali na rede social. Enfim, tem muitas críticas de como muitas pessoas utilizam essa rede, e ela, enfim, entendo elas, acolho elas, acho que é isso mesmo, tem muita coisa, né, na rede social que está sendo feita sem responsabilidade, sem consciência, enfim. Mas, em contraponto a isso, tem muito conteúdo legal. Tem muita gente séria na rede social. Tem muito profissional sério, fazendo conteúdo bom, com respaldo teórico, com respaldo científico. Tem muito conteúdo legal. Então, acho que é um pensamento, assim, né, que, ok, assim como em todos os cenários e lugares, né, tem muita gente que fala bobagem e tem tantas outras que falam coisas interessantes. E na rede social não é só selfie, eu até falo, né? É possível utilizar a rede social para além da selfie. E então eu acho que é esse pensamento assim que eu queria trazer para a gente bater um pouquinho de papo, que é do mesmo jeito, né? Que tem muita, vou chamar de bobagem, vocês entendam o termo que ficar mais interessante para vocês. Mas tem muita coisa assim que não vale, né? Conteúdo pobre, conteúdo que tu vê que né? Tem muito disso na rede social, mas tem muita coisa legal. E eu costumo brincar que se a gente está vendo muita coisa que a gente não gosta, se a gente está vendo muita coisa que não faz sentido para a gente, é porque a gente está seguindo as contas erradas. Porque tem contas sérias, tem contas inclusive de informação, né, de jornalística, enfim, a rede social, isso também tem na rede social. Tem muitas formas de utilizar essa rede. Só que, claro, a gente precisa escolher quem que a gente está seguindo. Então, se vocês estão seguindo, assim, pessoas que vocês acham que, nossa, que bobagem isso aqui, nossa, na rede social só tem futilidade,
É porque está seguindo as contas erradas, porque tem muita coisa legal e tem muito conteúdo bom, informação boa na rede social também. Então, esses são os 3 pontos, assim, que eu trago, que são, como eu disse, tem muita coisa que a gente poderia falar, mas esses são os 3 pontos que eu escolhi, assim, para começar esse bate-papo, de reflexões que eu acho que são fundamentais de nós fazermos. Então, no final, assim, né, para fechar um pouquinho, de trazer para vocês que eu acredito que é possível a gente trazer limites para essa rede social, é possível a gente fazer estratégia de posicionamento digital, entendendo, né, o que vai fazer sentido a gente mostrar, e é possível a gente enxergar nessa rede também, né, um ativo aí fundamental para a nossa construção profissional e para as nossas relações. Então, acho que as redes sociais também vieram para isso, né, para a gente construir a nossa imagem profissional, a nossa credibilidade profissional, e tem ajudado muito nas relações que a gente está criando, né, para além agora, principalmente nesse momento pandêmico, que a gente não conseguiu, né, se ver, enfim, eu acho que a rede social, a gente conseguiu criar relações verdadeiras e relações que nos deram esse suporte, assim, nesse momento. Então, é isso, Cris, que eu preparei em primeiro momento para a gente bater um papo. Não sei, ela me disse 15 minutos, mas não sei se eu fui mais, se eu fui menos. Mas eu acho que para começar o papo, assim, esses 3 pontos foram o que me vieram de conversar com vocês para a gente começar. Maravilha, Mariana. Eu acho que é um belo start aí, né, para a nossa conversa. Bom, então eu vou passar a palavra para a Rosa Beatriz Santoro Skeff. A Rosa é psicóloga formada pela PUC, é psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, é diretora de ensino na Associação GAEPS e diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. A Rosa também é coautora dos livros Criando Crianças, Escuta Analítica, Estudos Introdutórios à Psicanálise e A Psicanálise e o Amor, que foi o último livro editado pela Associação GAEPS. Rosa, contigo a palavra e muito, muito obrigada por ter aceito, né, esse convite para estar aqui falando com a gente desse tema que nos instiga, nos inquieta, enfim, né? Então, palavra contigo. Bom, então, bom dia a todos. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui presente, compondo esse encontro, vamos dizer assim, né, na tela, junto com a Mariana, que gentilmente aceitou o convite, e podermos trocar uma ideia sobre essa questão tão presente nas nossas vidas, né? E este encontro representa exatamente o que todos nós estamos vivendo nesses últimos 16 meses, né? Os nossos seminários, os nossos tratamentos, os nossos encontros sociais, até aniversários, tudo está ocorrendo através da tela, né? Mas antes de começar a falar o que eu preparei, eu queria agradecer o convite da Cristina e da comissão científica por participar desse evento hoje de manhã. E eu também queria felicitar vocês pela escolha do título do sábado, né? Tecendo a intimidade. Essas 2 palavras juntas me soaram muito lindas, né? Porque tecer significa entrelaçar fios. É algo que exige trabalho e cuidado. É engendrar, é compor, né? E é bem isso que eu penso que uma mãe faz em relação ao seu bebê recém-nascido. Tecer é construir a subjetividade, é metaforicamente tricotar com fios, né, para resultar num tecido que, sob o olhar da psicanálise, consiste num tecido psíquico.
Em relação à intimidade, né, eu fiquei pensando como que nós podemos enxergar a intimidade de cada um neste momento de tanta exposição visual, como a Mariana nos comentou, né? Nós podemos começar falando do que é intimidade, né? Então, intimidade é o que está dentro de nós, né? De uma forma invisível. É aquilo que é muito íntimo, que é secreto. E uma relação é íntima quando alguém pode falar de seus medos, traumas, defeitos e inseguranças. E mostrar a sua intimidade é poder se abrir com alguém sem a preocupação de ser criticado ou censurado. Cada indivíduo tem a sua intimidade e para um relacionamento dar certo, não é preciso que duas pessoas pensem da mesma forma, basta terem respeito pelas opiniões do outro. Tem um livro do Christian Dunker, psicanalista, que se chama Reinventando a Intimidade. Neste livro, ele diz que as pessoas precisam falar das relações amorosas, da criação dos filhos, do ambiente de trabalho, das suas dietas, mas não é só sobre isso. As pessoas precisam falar das suas dores, das suas angústias, dos seus projetos futuros. E quem vai escutar tudo isso? A maioria das pessoas adora falar, mas não são treinadas para ouvir, né? E a questão não é só treino, é preciso que haja uma predisposição interna, um modo de ser muito peculiar, e é necessário também ter muito estudo, tratamento pessoal, para se conseguir ajudar alguém no momento de dor, numa relação terapêutica. Semana passada, um paciente ainda me dizia: a minha mãe manda eu calar a boca, a minha mulher diz que não aguenta mais escutar a minha voz, eu só tenho aqui para falar. Então, a psicanálise é uma experiência de intimidade. É um espaço onde o paciente não vai somente falar de si, mas ele vai se descobrir nessa relação. Um terapeuta ou psicanalista está sempre procurando aprimorar a sua escuta, pois escutar não é só ouvir. E costuma-se falar que um excelente musicista precisa ter um ouvido absoluto, mas nem todos nascem com ele, né? Um terapeuta ou psicanalista também precisa ter um ouvido aguçado, que pode ser refinado com estudo e seu próprio tratamento, aprimorando também a escuta da escuta, como nos ensina Heidi Feinberg. Quando iniciamos um contato terapêutico com alguém, enfatizamos que tudo que for falado ali ficará ali. É preciso sigilo da psicoterapia e da psicanálise. E isso é primordial, porque diz respeito à intimidade e privacidade que o paciente precisa para confiar em alguém. Também falamos da regra técnica fundamental, que é o paciente falar tudo que vier à sua mente sem crítica e sem censura, mesmo que saibamos que não é bem assim que acontece. A psicanálise procura entender o indivíduo como um ser único, mas incluído na sua cultura. Não podemos olhar os avanços da tecnologia como adversários, e sim como aliados. A Mariana nos explicou isso muito bem, né, Mariana? A psicanálise jamais será ultrapassada porque ela se atualiza, se reinventa e se transforma. Ela acompanha a evolução humana. Em termos de pandemia, nós vivemos um momento em que todos os terapeutas precisaram usar a sua criatividade e plasticidade para acompanhar os avanços da contemporaneidade e aprimorar a sua escuta, mesmo à distância. Fomos todos obrigados a trocar de endereço de um dia para o outro e continuar atendendo nossos pacientes através de uma tela. Isso nos lembra Freud, que também foi obrigado a sair de Viena e ir morar em Paris e em Londres.
O avanço da tecnologia para nós chegou na hora H, né? O que seria de nós, terapeutas e pacientes, sem o uso do mundo virtual? O mundo virtual é real, nos diz Júlio Moreno, que é um psicanalista argentino. É a realidade que nós estamos vivendo. Na virtualidade, as imagens não representam, elas são. E hoje eu penso, né, como que eu, avessa que era a tecnologia para atendimentos psicanalíticos, consegui fazer isso da noite para o dia? É que o ser humano se surpreende a si mesmo, né? Se adapta. E eu tenho lido artigos maravilhosos de terapeutas infantis que estão boquiabertos com seus tratamentos com crianças e adolescentes de forma online. Eles se mostram surpresos com a evolução e a adesão dos pequenos a este formato de atendimento. Nós temos escutado muito falar da geração Z, que são os que nasceram entre 95 e 2010. Esta é a geração digital, são os nativos digitais. Navegam na internet melhor do que nós adultos dirigimos nossos carros. E aí, podemos nos perguntar, como fica a privacidade e a intimidade de cada um na era virtual? Existe um limite? Como as pessoas se comportam frente à tela, no que diz respeito à sua intimidade? Será que a tela favorece a maior exposição? O Conselho Federal de Psicologia sempre teve muito cuidado com os atendimentos via aplicativos. Nós somos mais de 120 milhões de brasileiros usuários da internet. E se pensarmos no mundo, são 4 bilhões de pessoas ligadas às redes. Sabemos que não são apenas as redes sociais que expõem as pessoas. Basta ter um endereço de e-mail para ser rastreado por uma empresa ou provedor. Também sabemos que a questão não se resume somente à política de privacidade das plataformas, mas sim ao modo como cada sociedade vem estruturando as suas normas de proteção de dados. Haja visto que tomamos conhecimento com a invasão do sistema judiciário, há poucos dias atrás, no Rio Grande do Sul, e da empresa JBS, né? Certamente, todos nós já fomos notificados da falta de limites e do roubo de imagens. Somos objetos das empresas que buscam o perfil dos usuários na internet através dos algoritmos, o que é uma invasão de privacidade. Mas, para isso, já existem leis e existem profissionais, como a Mariana, que pensam nessas possibilidades. A legislação brasileira precisou se adaptar para proteger os dados no ambiente virtual, uma vez que a preocupação com a privacidade aumentou muito com as redes sociais e com o uso de aplicativos. A vida de muitos se tornou um grande Big Brother, onde se observa, por parte de alguns, uma enorme necessidade de ver e ser visto. E nos nossos consultórios virtuais, como está a relação e a exposição? Nós realmente entramos na privacidade dos nossos pacientes, nas suas casas, no interior dos seus carros, até nos seus banheiros. Conhecemos seus bichinhos de estimação, que às vezes insistem em ocupar a tela. Os barulhos domésticos também invadem a sessão, eventualmente, né? E o que é mostrado nessa tela em relação à subjetividade, na minha experiência, não mudou muito do que era mostrado na sala do consultório. Alguns até se revelam mais abertos e parecem sentir a tela como uma proteção, conseguindo falar assuntos que antes não lhes tinham ocorrido, né? Outros, eu percebi um certo constrangimento, uma certa inibição, e foram justamente esses que voltaram para o atendimento presencial mais rápido.
Eu acho que, em relação a isso, nós entramos numa outra seara, que é a da psicopatologia. O que eu tenho observado é que as pessoas se comportam nas telas de acordo com a sua estrutura psíquica. Os neuróticos vão apresentar as suas resistências, né? Às vezes faltam, às vezes se atrasam, nem sempre pagam no dia combinado, ficam em silêncio. Aos poucos vão se mostrando na relação transferencial, através dos seus relatos, da sua história, dos relacionamentos mais atuais. Passando aquele primeiro momento que ocorreu com o trauma da mudança de cenário, né, foi possível nós retomarmos o fio da meada e conseguirmos entender melhor o sentido dos seus sintomas, o simbolismo, sentir com eles as suas dores. Isto a tela não nos impediu. A nossa empatia permaneceu intacta. E, em relação à técnica, eu penso que o terapeuta segue igual na sua abstinência e neutralidade, sem ser frio e distante, mesmo a quilômetros de distância. Usamos a clarificação, o confronto, a interpretação. Com os psicóticos e os depressivos, são os que mais nos preocupam. Mesmo que tenham sido a sua parte neurótica, que tenha buscado o tratamento, quando falo de suas anteriores tentativas de suicídio, ficamos por demais atentos. Lógico que procuramos entender bem o caso, mas como não somos de pedra, a palavra suicídio nos sensibiliza muito. Falamos com muita naturalidade e segurança o que pensamos, né? E muitos voltam, seguem a psicoterapia acompanhada muitas vezes por medicação. E os desvalidos? Mesmo através da tela, sentimos que demonstram um desejo imenso de colo, de atenção e de aconchego. Simbolicamente, nós damos este colo através da palavra, da escuta, da continência e da compreensão. E os pacientes percebem tanto que evoluem, mesmo tendo a barreira do computador ou do iPad. Principalmente com estes últimos pacientes, os desvalidos, é que nós precisamos tecer, serzir a trama do tecido psíquico. Porque esses pacientes realmente apresentam falhas ou até rombos, e aos poucos, com eles, ir construindo o que não foi possível acontecer na sua precoce relação mãe-bebê. E os perversos e os sociopatas? Bem, em relação a este universo, eu não tive nenhuma experiência durante a pandemia. Não saberia dizer como lidam no limiar da tela, mas eu acredito que se mostrariam do mesmo jeito que no atendimento presencial, isto quando buscam tratamento. Quem sabe, né, possamos agora, no nosso diálogo, escutar alguém que tenha tido essa experiência durante a pandemia num atendimento virtual. Bom, para encerrar, eu quero dizer que a minha vivência com a psicanálise virtual tem sido plenamente satisfatória. Eu tenho escutado colocações muito afetivas das pessoas que atendo. Mas, dentro do possível e com todos os cuidados necessários, eu gostaria de retornar ao presencial, sentir o perfume dos pacientes, o barulho do seu caminhar até o divã, a inquietação dos seus pés durante a sessão. Claro, salvo aqueles, logicamente, que moram em outras cidades, que vão continuar no atendimento online. E também o que eu espero do nosso encontro de hoje é que pudéssemos encerrar amanhã com alguns fios tecidos, no sentido de que sempre que algumas pessoas se reúnem com um objetivo comum, resulte em algo construtivo e inovador, que possamos levar para as nossas vidas. Bom, por enquanto era isso. Obrigada.
Maravilha, Rosa, que lindo! Quantas questões, né? A gente com certeza pôde viajar contigo. Eu acho que é a primeira sensação assim que vem, né? Além de tudo que tu traz assim com uma profundidade muito bonita, né? Enquanto o pessoal se organiza aí para se inscrever, para poder falar, não sei se já tem algum inscrito, Elisa. Por enquanto, não. Então, assim, a gente gostaria que vocês pudessem se inscrevendo, né? E aproveitando, então, o meu papel de mediadora aqui, gostaria de levantar algumas questões para a gente poder ir pensando, né? Quando a Rosa fala dos fios tecidos, né? Eu acho que é tão inspirador e, de fato, foi essa a nossa intenção, né, na comissão científica, poder pensar nessa trama, né, poder pensar bem nessa questão do que está dentro, do que está fora, né, e do que se enlaça, e aí eu lembrei, né, que não deixa de ser, antigamente, eu acho que é até uma prática que deveria ser retomada, existiam as rodas de conversas antigas, né? Onde muitas vezes as próprias mulheres sentavam para tricotar, né? Sentavam, enfim, para fazer tramas, né? E, bom, né? Nos dias de hoje, todos são bem-vindos, não só as mulheres, né? Mas nesse sentido da trama, e naquilo que está relacionado a essa, vamos dizer assim, maior ou menor exposição, enfim, que a Mariana também traz tão bem, né? E acho, Mari, quando tu falas, por exemplo, em relação à construção, eu achei muito interessante isso, assim, que a gente já constrói uma imagem, né? Mesmo que a gente não esteja nas redes, né? Eu lembro que uma vez eu fiquei muito espantada, há bastante tempo atrás, quando um paciente me comentou uma informação a meu respeito, que eu jamais imaginei que pudesse saber, né? E bastou entrar no Google ali, colocar meu nome, e aí eu fiquei muito espantada, né? Que mesmo que eu não quisesse, né? Muitas informações estavam ali a meu respeito. Quem não fez isso, sugiro fazer, porque a gente se espanta com as informações que estão ali. Mas só uma contribuição, assim, eu tenho lido muito também sobre, bom, né, todos nós, naquilo que a gente está vivendo, né, todos nós jogados literalmente para dentro das nossas casas, né, e agora, assim, vislumbrando um pouco mais, com uma luz no fim do túnel, felizmente, para a gente ter encontros presenciais, como a Rosa traz, né, de sentir a presença, sentir os cheiros, né, que isso certamente só o presencial nos traz. Eu já comentei até com algumas colegas, inclusive do seminário, mas eu quero trazer para vocês que eu achei muito interessante uma passagem do livro do Antonino, de um capítulo de um livro que o Antonino Ferro agora escreveu, e é um livro que foi publicado agora, exatamente esse ano, produzido rapidamente por vários psicanalistas, assim, que estão tratando exatamente dessa questão, né, da psicanálise nesse momento da pandemia. E é interessante porque o título do capítulo dele é o seguinte: estar na linha, né? Qual a elasticidade e qual a invariância para o setting psicanalítico? Então, eu acho que muitas coisas para pensar, e eu só destacaria, assim, que ele diz o seguinte: não creio que haja muito a discutir sobre o uso do trabalho à distância na psicanálise em situações de necessidade, né? Uma vez que o habitual setting, como vem ocorrendo nessa pandemia, né?
E aí ele destaca, o que me parece importante é saber se após o retorno à normalidade, algo do trabalho à distância poderia migrar para a nossa prática cotidiana, promovendo uma forma diferente de se fazer análise. Eu acho que também conversa um pouco do que a Rosa traz, assim, né? Da nossa necessidade de flexibilização também em muitos momentos, de resiliência em outras tantas, que todos nós também como terapeutas precisamos, né? E aí ele segue falando, só para concluir, que eu achei também bastante interessante. Ele traz a experiência com o remoto como positiva, pelo menos na experiência dele ali, né? E aí ele diz o seguinte, que a primeira coisa que ele notou, trabalhando remotamente, foi a maior liberdade no uso de capacidades negativas, né? A capacidade de estar na incerteza, no mistério, na dúvida, sem a impaciência de correr atrás dos fatos e das razões. E aí ele diz, também encontrei uma facilitação do processo de comunicação no campo analítico, né? Que acredito tem uma relação com uma dimensão inevitável de brincadeira, né? Que ele entende que aumenta ali no trabalho remoto e que poderia ser importada para o trabalho presencial. Então, são inspirações, né? Que eu acho que são interessantes e que conversam muito, né, com o que a Mariana e a Rosa nos trouxeram. Então, a ideia, né, é a gente abrir, eu acho que agora já temos, Elisa, né, pessoas inscritas para essa roda de conversa, né, para a gente tricotar um pouco a questão da intimidade. Quem é a primeira pessoa, Elisa? Bom dia a todas, então, né? Primeiramente, a gente tem bastante, assim, agradecimento às falas, né, das nossas convidadas. E a primeira inscrita a falar é a Denise, depois é a Eliana, daí. Denise, por favor. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, a fala da Mariana. Não Agora me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Então, primeiramente, eu quero agradecer a fala da Rosa e da Mariana, né? Eu acho que são falas assim que tem vários pontos de convergência que abre para a gente pensar, né? Eu acho que coisas importantes assim para nossa prática e também penso assim para nossa identidade, né? Enquanto psicoterapeutas, psicanalistas. Então, assim, uma das coisas que me ocorreu, né? O trabalho da Rosa, assim, o que ela nos trouxe, mostra toda a sensibilidade do psicoterapeuta, do analista, enquanto essa pessoa que escuta com o sentimento, né? Porque eu acho que o nosso grande diferencial, assim, talvez até para outras formas de comunicação, é que a gente escuta muito, não é só com a mente pensando, né? A gente escuta com o coração também, né? E é isso que faz com que essa trama aconteça, né, Rosa? Então, assim, eu senti o trabalho da Rosa extremamente sensível, assim, acho que mostrando toda... Vamos dizer assim, entrega ali quando a gente escuta um paciente, parte da nossa identidade, claro, cada um com as suas peculiaridades, com a sua personalidade, com a sua maneira, mas eu acho que basicamente é isso, assim, é um trabalho que a gente se entrega muito porque é um trabalho com o humano, né? É o trabalho onde a gente vê no outro um sofrimento, às vezes uma preocupação, um momento de vida que a gente também passou, por isso que a gente escuta também com o coração. E aí, então, assim, ó, daí pensando nessa questão da identidade, né, do analista e do terapeuta, que aí entra um pouco a fala da Mariana, né? Como é que a gente mostra isso? Né? Assim, como é que os psicólogos, psicoterapeutas, os analistas estão transmitindo isso através das redes? Então, a Mariana disse, olha, tem as boas maneiras de mostrar isso, tem as más maneiras, né?
ou assim, uma boa comunicação, né, de quem tu é, do que tu te propõe no trabalho analítico, na psicoterapia, e a gente passa isso de várias formas. A Mariana tem nos ajudado bastante, né, no sentido assim de mostrar conhecimento, de falar um pouco no caso aqui nós é da psicanálise, mostrar as ferramentas, mostrar aquilo que tu acredita, aquilo que, né, que reflete a pessoa que tu é, né? Então, eu acho que isso, assim, colegas e pacientes, ou futuros pacientes, vão se identificando, né, com essas nossas mensagens e se interessando, então, pelo um trabalho terapêutico, né, no caso de pacientes, e colegas, eu acho que querendo aprender mais, querendo saber mais, né, se interessando por assuntos. Mas, assim, eu tenho falado muito, assim, então, das más práticas, né? Das más maneiras que isso tem acontecido, né? Então, assim, eu acho que, primordialmente, isso, se é um trabalho de afeto, se é um trabalho de entrega, se é um trabalho, assim, tão sutil, né? No sentido de que a gente está conectado e a gente faz a gente gera um vínculo com esse paciente, onde então entra toda essa intimidade que a gente está falando. Me parece assim que quando as pessoas querem reportar isso para a rede social, às vezes isso aparece muito distorcido. Às vezes, né? Então eu não vou dizer que sempre, porque inclusive a gente está trabalhando com rede social e a gente quer ser muito, como é que eu vou dizer, transparente, né? E querendo passar uma mensagem muito ética, em primeiro lugar, né? E muito clara, acho que muito sincera do que se trata, né? Uma terapia, uma psicanálise. Às vezes eu me surpreendo, assim, que eu vejo pessoas fazendo caretas, transcrevendo pedaços de sessão que até eu imagino que seja fictícia, eu não imagino que alguém vai transcrever uma passagem com um paciente numa rede social, né? Então, assim, só para alertar, não vou ficar, né, furungando muito nesse assunto, mas eu acho que também é função de uma instituição, né, tratar essa questão da ética, porque eu acho que fundamentalmente é esse o papo hoje aqui, né? No limiar da tela, da psicanálise, né, tecendo a intimidade, na medida que esse é o nosso trabalho e que esse trabalho está sendo exposto. Então, me parece assim que a ética é o que nos guia também, e que isso tem que estar posto quando a gente se apresenta, então, para um público que, como vocês mesmos estão trazendo, e a gente sabe, está cada vez maior, qualquer um pode nos ver, né? Então, eu acho que a ética talvez seja aquela, vamos dizer assim, aquele elo de ligação, então, né, entre a tela, entre a exposição e a intimidade. Um pouco por aí, assim, para começar o bate-papo aqui. Deixa eu só Obrigada, perguntar. Denise. Fala, Mariana. Não, eu vou perguntar rapidinho se eu guardo aqui, eu queria só contribuir com a fala da Denise, abrimos para a Helena falar, ou se eu posso já contribuir agora, como é que funciona? Então, eu ia mesmo perguntar para vocês se vocês preferem ir respondendo, assim, à medida dessa interlocução, ou escutar algumas questões, mas se tu te sente provocada a ir falando, Mariana, fica à vontade. Eu só quero pedir também que as alunas, né, que as colegas da formação também participem, não só as coordenadoras, né? Então, fica aí um convite para todas participarem. Se não quiserem falar aqui, podem enviar questões ali pelo chat por escrito também. Mariana. É bem breve, assim, só para contribuir mesmo, e disso que a Denise está trazendo, do nosso papel, assim, aí estou falando, claro, aqui a gente está só entre psicanalistas e psicoterapeutas, mas também o papel da ciência, o papel da informação de qualidade, né? A gente também tem essa responsabilidade de trazer isso para essa rede.
Então, de cada um de nós, né, pegar a sua responsabilidade de falar e de discutir também sobre isso, né? Poxa, se a gente está vendo, eu brinco, né, que é a invasão da ciência, a invasão dos bons. Então, se a gente quer ver isso lá, então vamos invadir esses espaços, né? Da gente se apropriar mesmo desse espaço para defender o que a gente acredita e para trazer essa ciência, para trazer essa psicanálise, enfim, de algo que é tão distante, né? Porque ela tem que estar perto. Então, se tem tanta coisa aí sendo feita nessa rede social que daqui a pouco a gente não concorda, vamos invadir esses espaços e falar, né, com responsabilidade, falar com respaldo. Então, e claro, aqui, né, especificamente sobre a área de vocês, mas eu falo isso para todas as áreas. Então, inclusive, esses dias eu ouvi um podcast que era justamente qual é a responsabilidade, né, dos cientistas de estarem também nessa rede, disseminando informação de qualidade, porque hoje é onde, né, enfim, né, onde mais as pessoas estão tendo acesso ao conhecimento, estão buscando acesso ao conhecimento. Então, só assim, né, que eu acho que que também cada um de nós tem que pegar essa responsabilidade para si, de que também temos que assumir esse papel de estar nessas redes, né, fazendo, enfim, trazendo assuntos de qualidade. Então, acho que é importante, né, porque da mesma forma, né, que a gente critica, eu também critico, enfim, vamos pegar para nós e vir para frente, então, e fazer uma rede social de outra forma, já que a gente quer que seja de outra forma. Porque nada mais é do que um meio de comunicação, né, gente? A gente não pode esquecer isso. Então, se a gente quer lá na TV também ver coisas, né, que tenham, né, informações de qualidade, enfim, com a ciência também na TV, a rede social também é um meio de comunicação e que a gente pode invadir esses espaços. Então, só queria trazer isso como uma reflexão mesmo, como um chamado, né, para a gente assumir que também é nosso. Queria aproveitar também e falar algo nesse sentido que a Denise nos provocou, né, da questão da ética e da nossa técnica como terapeutas, né, que eu, numa passagem aqui da minha fala, eu disse que, em relação à técnica e quanto à abstinência e neutralidade, que a gente procurava manter a mesma postura, né? Mas, em alguns momentos, eu acho que talvez todas vocês tenham experienciado isso, tem algumas coisas que a gente se vê fazendo, né, que não fazia antes no presencial, porque os pacientes também mostram sentimentos, como a Denise falou, né? É uma relação através da tela, mas as pessoas, nossos pacientes, eles também estão preocupados com a nossa saúde, né? Com essa questão da Covid, da pandemia, enfim, eles se mostram realmente assim preocupados. Como é que tu tá? Né? Tá tudo bem contigo? Né? E a gente sente que aquilo não é o corriqueiro do dia a dia que a gente antes recebia. Oi, tudo bom? Tudo bom? Não, oi, como é que tu tá? Tá tudo bem contigo? Parece assim que eles precisam ter certeza disso, né? Então, a gente também tem que corresponder, automaticamente a gente corresponde a esta pergunta, né? A esse desejo deles de saber como é que nós estamos. Então, também a gente tem uma resposta mais enfática. Tá tudo bem, tudo ok, né? E isso é espontâneo, enfim, né? É tela, mas a gente pode ser espontânea na tela, né? E uma outra questão também que me ocorre assim de vez em quando é que tem pacientes que no presencial, tchau, tchau, tudo bem, até quinta, até sexta, tchau, tchau. E no online, os pacientes, um beijão para ti. Como é que a gente não vai corresponder? Né? A gente tem que corresponder. Né? E isso não é sair da nossa neutralidade, da nossa abstinência. Né? É corresponder ao afeto que o paciente está sentindo naquele momento e que não é forçado também para nós. Né?
Então, mesmo à distância, a gente percebe sentimentos e demonstra sentimentos, que talvez no presencial, aquele dia a dia, tchau, tchau, até terça. E no online está aparecendo de uma forma assim, bem significativa, bem profunda. Era isso. Próxima, Elisa, é a Eliana. A Eliana Costa, e depois nós temos também a Marta Berglés. Bom dia. Eu quero primeiro dar os parabéns, né, para a Rosa, para a Mariana. Gostei muito das falas de vocês. Eu estava pensando em algumas coisas para falar, agora já outras me mobilizaram, né? E a questão principalmente ali, eu acho que o ponto em comum, para começar, que eu peguei e pensei, é a questão da construção da identidade, né, que a Mariana traz, e que eu linkei lá com essa construção desse tecido, né, a terceira trama do tecido psíquico, que a Rosa trouxe ali com os pacientes desvalidos. O que me fez pensar, né, nessa construção da imagem de si, né, de uma construção muito anterior ali de uma autoestima, dessa delicadeza, dessa dificuldade que nos traz, né, esse momento aí junto ao paciente, mas que também pensar no que a Mariana trouxe, assim, como nós estamos nos apresentando, né? A responsabilidade com a nossa imagem, a nossa responsabilidade diante do outro ali, né? Enfim, são tantas as coisas, né? A ética, né? Nesse momento, a psicanálise e a ética, enfim, com o outro, seja o paciente, seja nas redes. E eu fiquei mobilizada por essa fala agora no final que a Rosa está trazendo da espontaneidade, né? Essa espontaneidade que eu acho que é o facilitador para a construção da intimidade, essa intimidade que a gente está vivenciando e que, na minha experiência, é possível sim a gente vivenciar através das telas, né? Diferente um pouco do contato físico, né? Daquele afeto que circula ali, corpo na frente de um outro corpo, né? Mas que é possível a gente sentir essa preocupação, porque esse momento é um momento tão difícil aí com a presença do Covid, que quando a Rosa diz, esse beijo que o paciente manda, tu tá bem, né? Pergunta, eu já vivenciei isso, o paciente também me perguntaram, né? Como é que tu tá nesse momento? O quanto é a questão da finitude aí se apresentando, né? Estamos bem hoje, mas podemos pegar o vírus aí daqui a pouco, como a gente vai estar. Então, eu acho que essa espontaneidade, isso aí é um sentimento, para mim, legal, é um comportamento, sentimento, pensamento, a forma que a gente vai se apresentar legal, porque eu acho que vai promover que se dê, né, uma intimidade e a gente corresponder. E quando também a Rosa traz, assim, né, que a falta de escutar o paciente chegando no consultório, o movimento, né, me remeteu a pensar o percurso que o paciente vivencia até chegar a nós, até chegar ao consultório. Então, como é que se dá agora, né, online, esse preparo? Porque remete a uma preparação que é feita aí, né, bom, a saída de casa até chegar ao consultório, o que isso vai mobilizando internamente no paciente. Então, como se dá esse momento, esse preparo, a partir do momento que o paciente está dentro de casa, né, envolvido com as suas questões, invadido pela intimidade do outro que ele está compartilhando. Então, também existe essa preparação aí, ou não, né, ou acho que sim, mas que é diferente. Acho que é para a gente poder pensar nesse novo jeito aí, né, dele estar chegando aí para o tratamento. Mas, enfim, é mais isso, de poder... Acho que a Denise contemplou bastante uma questão aí da apresentação, da nossa apresentação, né, de como nós nos colocamos, enfim, nas redes, nos outros lugares, né, é importante a gente pensar. Acho que é isso que eu queria trazer, que adorei as falas, né, de vocês, acho que tu fosse também, em questão da psicanálise, Rosa, muito sensível. Eu também aproveitei um momentinho, coloquei ali, né, para quem não conhece ainda o GAEPS, que nós, apresentando a clínica aí, porque nesse momento todos os colegas, tenho certeza que encontram, né, oportunidades de fazer encaminhamentos,
para lugares, e o GAEPS é mais um lugar, enfim, que a gente pode receber alguém nessas dificuldades tão assim, graves que estamos vivendo nesse momento de pandemia. Então, abraço, assim, e adorei, acho que foi uma manhã, está sendo uma manhã bem importante para a gente refletir aspectos muito interessantes, necessários, que envolvem a ética da psicanálise e a nossa ética aí, né? É isso aí. Nós temos a Marta, Isso. não sei se a Rosa e a Mariana querem escutar a Marta para depois fazer alguns comentários, pode ser? Então, a Marta com a palavra. Olá a todas. Primeiro, super obrigada, maravilhoso estar aqui tão longe participando desse debate tão importante, né? Então, para quem não sabe, eu estou na Eslovênia, um pouquinho longe. Então, viva as redes sociais, viva a tecnologia, porque permite, por exemplo, isso, né? Então, depois de tanto tempo, né, eu não tinha possibilidade de ter essa discussão, até conhecer o GAEPS e ter essa turma maravilhosa, de estar discutindo em língua portuguesa isso aqui que a gente está fazendo agora. Não teria oportunidade de ter voltado aos meus estudos na psicanálise. Então, isso tudo é muito bacana, importantíssimo. Então, está aí uma das coisas boas também, né, da tecnologia, a possibilidade de nos conhecermos através dessas redes, do Zoom e tudo mais. Mas eu estava aqui refletindo, por quê? Eu dividi, assim, no que eu vi duas coisas, assim, diferentes que eu acho que a gente está discutindo aqui. Uma é sobre essa intimidade, essa relação do paciente, né, com o analista na terapia, que é essa intimidade, o limiar da tela, né, a gente atendendo via Zoom, via WhatsApp, e aí foram levantadas algumas questões sobre isso, né, como a Rosa falou, com toda essa questão da gente, como que a gente se coloca, né, para o paciente, e ele também. E a outra questão que eu acho que aí foi a Mariana que falou sobre as redes sociais, né? Então, a gente está falando de como a gente se apresenta no Instagram, no Facebook, porque isso também é uma imagem que a gente constrói como psicólogo. Então, eu acho que tem, assim, duas discussões, assim, foi assim que eu entendi, né? E eu queria dizer que eu acho, assim, por exemplo, nessa questão do atendimento via Zoom ou WhatsApp, essa intimidade que a gente vai criando, eu acho que é super importante a gente primeiro estar discutindo isso. Por quê? Porque isso já ocorria há algum tempo atrás, desse atendimento, né? Por exemplo, a minha experiência que eu vejo aqui, por exemplo, com mulheres, mães expatriadas ou pessoas e até crianças que precisam de psicólogos e não estão no Brasil. E é muito difícil fazer um atendimento em outro idioma, é praticamente impossível. Então, esses meios de comunicação, o Zoom, o WhatsApp, essas mídias, elas permitem isso. O que eu vejo hoje em dia, que está ocorrendo muito na Europa, é que, assim, algumas pessoas, a gente já voltou a trabalhar aqui, quase todo mundo está vacinado, enfim, mas muitas empresas já deixaram as pessoas em casa, tá? E muitos dos atendimentos continuaram aqui sendo online, tá? Então, eu acho que isso é um caminho mesmo, assim, que vai ser cada vez mais raro. Talvez no Brasil, porque a gente tem muita coisa do contato, do afeto, né? A gente gosta de estar junto, talvez ainda demore mais. Mas eu acho que esse é um caminho, porque aqui tem muitas outras barreiras, o tempo, quando tem neve. Então, agora que as pessoas descobriram que é possível fazer isso online, vai ser difícil uma retomada total. Então, eu diria que é super importante a gente estar discutindo, e o que a Rosa traz e tudo, dessa comunicação, como é que vai se fazer isso, né? Qual é a ética que vai se estabelecer, né, com relação... a gente vai ter que criar uma nova intimidade nesse contato na tela, né? Então, acho que é muito legal a gente estar discutindo isso, acho que são questões que têm que ser levantadas. E com relação ao que a Mariana falou, né, que ela diz assim, somos todos recortes na mídia social.
né? Então, seria isso a gente cria como se fosse uma persona lá, né? Aquela, inclusive tem um nome, né? O avatar, se cria um avatar que representa. Aí eu queria falar que talvez assim a gente, pelo menos eu que usava antes a mídia social, a gente não aprendeu a separar isso. Então a gente faz um perfil social e lá você mostra tudo. E eu acho que agora, se a gente se apresenta como psicóloga, e como disse a Cristina, todo mundo acha a gente em todo quanto é lugar, é preciso repensar isso. A gente tem que ter um perfil que é o perfil profissional, né? E aí é onde ela fala, Maria, de criar uma estratégia, tipo, que mensagem como psicóloga eu quero passar, e outra é talvez uma rede social aí que eu quero dividir só com os meus amigos ou com a minha família, né? Mas é importante também, eu acho, refletir sobre isso, porque se a gente está atendendo online, você dá um nome, a pessoa já vai lá no Google e bota, aí ela vai achar você no Facebook, no Instagram, vai ver como você se posiciona. Isso pode ter um impacto, né? Pode ter um impacto de como esse paciente vai se relacionar. Ah, ela não mora aqui no Brasil, ela está me atendendo, mas não mora aqui, ela mora então, não sei o que eu quero, né? Ah, não sei, ela votou em não sei quem, porque ali você né, se mostra muito mais. Então, acho também bacana refletir sobre essas questões. Demais era só isso mesmo, queria participar um pouquinho, dizer muito obrigada, maravilhosa essa discussão, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marta. Excelentes questões aí, né? A Elisa quer falar. Depois eu também só queria emendar numa questão, eu não sei se a Mariana e a Rosa querem seguir. Tem alguém inscrito, Elisa? Tá no mudo. Tá muda. Só para trazer que temos comentários, então, Cris, e outros questionamentos também pedidos para fala. Como é que vocês, para Mariana e para Rosa também, né, saberem da questão do tempo. Tá bom? Eu até queria rapidamente falar ali sobre o que a Marta trouxe das escolhas. É bem breve para a gente, só para não perder, acho que fica interessante da gente ir pontuando. Dessa escolha, né? Se vai ter uma rede social separada, enfim. Isso é muito, muito particular. Eu, por exemplo, atendo várias psicólogas e algumas decidem que vão ter só uma, só que, claro, essa uma trabalhada, né, com estratégia, que a gente chama que é a estratégia de posicionamento, que nada mais é do que entender como que tu vai te apresentar. E aí, na tua fala, o que me veio é que, assim, cada vez mais a gente está escolhendo está podendo escolher, né, do que a gente vai comprar, o que a gente vai consumir, de acordo com aquilo que a gente pensa. Então, existem, inclusive, dados, né, de que teve um aumento muito grande dessas empresas que têm um posicionamento de consciência social, ou, enfim. Então, penso eu que na escolha dos profissionais de serviço, que é o meu caso, e que é o caso de vocês, né, a escolha de um psicoterapeuta, também, quando a gente faz isso, a gente escolhe aquele ou aquela que se conecta com alguns pensamentos nossos, né? Então, acho que uma das maiores preocupações, assim, de rede social, e vejo pelas minhas clientes, é de não posso expor muito. E claro, porque vocês, né, disso tudo que vocês falam da ética profissional, enfim, de também, né, não entrelaçar o que é a vida do terapeuta com o que é a vida do paciente, mas alguns posicionamentos, inclusive esses, de o quanto que é importante, né, ter ética profissional, de o quanto que é, enfim, tudo isso que a gente está discutindo aqui, isso também é um posicionamento, isso também é um discurso importante para que o paciente se identifique com o que se pensa, né, com o que vocês pensam. Então, acho que cada vez mais a rede social também nos deu esse suporte, assim, poxa, eu gosto tanto, eu me identifico tanto com esse tipo de pensamento que ela está trazendo, que ela é a terapeuta para mim, vamos chamar assim, né? E isso está acontecendo, tanto com as marcas que a gente escolhe, cada vez mais a gente quer escolher marcas, né, que se conectam com a gente, e também com os profissionais que a gente escolhe, né? E aí, no sentido de terapia, eu acho que isso funciona muito, porque quem é o psicólogo, quem é o psicoterapeuta, enfim, que se conecta com o que eu penso. E, enfim, era só para contemplar, assim, do quanto que é importante a gente trazer o nosso olhar, né, o olhar de vocês, porque isso também vai conectar cada vez mais com os pacientes. E um case, assim, que tem uma cliente minha que traz, que já aconteceu muito dos pacientes acompanharem daqui a pouco algum pensamento, alguma reflexão que ela traz nessa rede,
e isso vir para a terapia, né? Então, o quanto que também isso pode acontecer de alguma reflexão, pensamento, que seja, né, que tu traga ali no teu perfil, e que isso pode aparecer, depois o paciente pode trazer isso, né, com o olhar dele, enfim, pode até virar pode ser uma base, um início aí de sessão. Então, enfim, era só para complementar. Até eu gostaria de, rapidamente, né, pegar esse ganchinho, antes da Elisa ler os comentários e passar para as demais colegas que estão inscritas, né, essa questão, né, e aí é uma pergunta também para a Mariana, para a Rosa, enfim, né, e muito dentro dessa questão da rede social propriamente dita, eu sou cliente da Mariana também, né, e eu quero dizer para vocês, assim, que eu sempre tive uma preocupação, uma curiosidade muito grande, eu sou bastante curiosa, mas uma preocupação muito grande, né, em como me posicionar, né, a gente vai aprendendo até os termos com a Mariana, assim, né, que é o posicionamento digital, enfim, e eu acho que esse termo do posicionamento, ele diz muito também, né, como que a gente se posiciona, né, e para mim, a relação com a rede social é como eu me posiciono com a minha vida, né? Onde eu me coloco, e aí na época eu dizia para a Mariana, não, eu quero um perfil profissional separado, né? E ela disse, bom, isso é contigo, enfim, né? E foi me orientando, continua me orientando. Então, eu acho muito interessante, né, aquilo, e como a Denise fala, que eu acho que é fundamental a gente seguir construindo essa tessitura, assim, da técnica online, porque é algo ainda muito novo para muitos de nós, né? Eu tive a experiência já pré-pandemia, em função de pacientes que, enfim, por algum motivo foram morar fora, enfim, mas agora, mais do que nunca, nós precisamos pensar, né, na técnica do remoto, que eu acho, realmente, a minha opinião, que ela veio para ficar, né? Também, ela não exclui o presencial, mas eu acho que ela veio como uma bela possibilidade, né? Com ética, com cuidado, né? E com essa questão de poder levar a ciência até onde não tem ética, poder levar ética, né? Poder levar algo sério, assim, né? E aí eu fico pensando, Mariana, assim, em alguns dilemas, fico aqui imaginando, né, que podem surgir no teu trabalho, né, com teus clientes em relação à intimidade e exposição, né? Daqui a pouco, como é que é isso também, né? Como é que é esse dilema ético, assim, né, da pessoa... Bom, tu orienta, mas a pessoa, obviamente, é livre, né, para abrir ou não, assim, como é que essas questões vão acontecendo também, né? Que é um pouco do que a gente também cuida dentro do enquadre no online, né? Nós cuidamos no online do nosso lado, né? Nós terapeutas, né? E o paciente tem cuidado do lado dele, é diferente quando está no consultório, que a gente cuida, né? Do sigilo, que a gente cuida do espaço físico, muitas vezes a gente se vê invadido por um barulho externo, enfim, mas de qualquer forma é diferente também. Enfim, questões que foram me surgindo. Elisa, não sei o que vocês acham, nós temos ainda uns 15 minutos, quem sabe a Elisa lê os comentários que não foram lidos ainda, a próxima é a Denise? Isso, primeiro a gente tem um comentário da Sabrina, né, que agradeceu até a tranquilidade, que sai hoje mais tranquila, com sentimentos despertados nela, assim, através dos atendimentos online. Temos a fala da Denise. Antes, Denise, de tu falar, eu acho que eu vou ler os comentários que nós temos, porque daí eu deixo, então, as pessoas para poder falar depois, pode ser? Eu vi que a Sinara se inscreveu. Isso. Tu pode primeiro assinar a fala, se der tempo eu falo, tá? Perfeito. Já falei, então, não dá espaço para o pessoal aí também. Tá. Então eu vou passar aqui primeiro para a Indiara, só vou ler o comentário dela, né? Que é um prazer poder ouvir a Mariana, que ela acompanha a Mariana no Instagram, assim, que tem todo esse olhar através para o feminino, para as mulheres empreendedoras, né? E
principalmente, assim, trazendo a questão com a questão do conselho de ética, né, que a gente pode se beneficiar, então, nas redes sociais. Daí, que é muito interessante as possibilidades que o atendimento online nos proporciona, podendo atender pacientes de outros lugares do país em um contexto cultural que jamais teríamos contato se só estivéssemos no consultório. Né, a Helenir também agradeceu o encontro, pensando na rede, né, aquela literal que é tecida por fios e pontos, estar na rede é juntar esses pontos. Mas ao juntar os pontos, somos chamados à responsabilidade por esse tecer, amarrar ou soltar os fios. Talvez aí esteja a questão ética das redes. E daí nós temos, então, o pedido para falar da Sinara. Bom dia. É legal ouvir a Mariana, a Rosa, parabéns pelas colocações. Quando eu me dei conta de que as redes estavam muito ruins, eu acho que eu também peguei para mim, nas minhas escolhas, né? E aí as redes passaram a ficar bem mais interessantes. Me chama a atenção o quanto, através das redes, a gente também pode observar a fragilidade de muitas pessoas, né? Em termos de desamparo, de desespero, na necessidade urgente de seguir alguma coisa, não importa o quê, né? E criando os seus próprios mitos e muitas vezes se colocando, se expondo, né? Demonstrando essa fragilidade. Trazendo para a nossa área, qual é o limite da tela na intimidade, no atendimento? E eu acho que tem um percurso muito bonito que aconteceu do início da pandemia para agora, aonde a tela ficou muito menos, interferindo muito menos no processo. O paciente que começou fazendo a sessão a partir do banheiro da casa dele, porque ele não tinha um espaço, né, para poder fazer de dentro do carro. Eu tive paciente que fazia a sessão, eu estou indo para o estacionamento, iniciava a sessão com o paciente dirigindo, né? Então, como é que tu vai trabalhando isso dentro da história daquele paciente? Era um paciente que já estava comigo, e aí, de um dia para o outro, a gente começa a se falar de uma outra forma. A internet cai, refaz a ligação, a imagem não aparece, o cachorro latiu, como vocês ouviram, né? A minha intimidade também, de alguma maneira, se mostra. E no início, até um pouco mais. E que uso a gente pode fazer disso no tratamento, né? Como é que o paciente lida com essas intercorrências? Como é que eu consegui lidar com as intercorrências? Eu não sou uma super mulher, né? Eu me trato, mas tenho as minhas coisas também. Então, eu acho que isso, preservando a ética, e aí o tratamento pessoal é muito importante também para isso, a gente conseguir utilizar o momento que a gente está vivendo. E tanto o paciente como nós estamos sob um incerto. Quando a pandemia vai acabar? Quem diria, né? 13 meses. A Denise tinha prometido um churrasco para dezembro do ano passado, já passou. Ele não sabe, eu não sei. O bombardeio de notícias que tem de fora, então tudo isso interfere, né? Tudo isso entra nessa relação e torna a coisa mais íntima. O paciente que começou fazendo as sessões virtuais de pijama. Como que faz isso, né? O que isso significa? O que ele está querendo me dizer? Como é que o quanto ele está assustado com esse momento que ele está vivendo? Então, eu acho que sim, eu acho que a tela tirou o contato pessoal, presencial, mas ela trouxe N outras possibilidades, né? Para mim, enquanto ser humano social, no tratamento para o paciente. E acho que sim, acho que concordo com o que a Cris falou, de que acho que tem muita coisa que vai ficar. Eu tenho alguns pacientes que eu estou atendendo que não são daqui,
que se não fosse a possibilidade do virtual, talvez esse encontro não tivesse acontecido. Então, foi mais ou menos algumas coisas assim que eu pensei, não quero tomar muito tempo, mais uma vez, parabenizar a Rosa, a Cris, a Mariana e ao GAEPS, né, pela oportunidade. Obrigada, Sinara. Eu acho que a gente se sente convocada, né, todos nós, né, bom, o mundo inteiro, mas falando em psicanálise, a continuar produzindo, né, e pensando sobre a psicanálise e psicoterapia online. Eu acho que eu me sinto, e tenho certeza que vocês todas também, se sentem convocadas a isso, né, muitas coisas para poder pensar. Maravilha. Quem sabe, a gente já está com poucos minutos, quem sabe a Denise toma a palavra, e aí a gente deixa um espaço para a Mariana e para a Rosa para as considerações finais, pode ser? Cris, eu acho que é só importante a gente terminar aqui, desculpa te interromper, Denise, mas teve uma fala, um comentário aqui de uma colega, que eu acho que finaliza bem essa nossa construção aqui, esse chat que a gente abriu, que foi da Lori, né? Que ela ficou pensando, então, depois das nossas discussões, na experiência autêntica, verdadeira e não encenada nas redes sociais. Né? Eu acho que uma boa conclusão. Denise, contigo. Pois é, eu fiquei pensando, assim, a partir de tudo que a gente, né, está conversando aqui, está podendo abrir para pensar, que no ano passado, assim, a turma, não sei se tem alguém da minha turma que eu dei seminário, mas era justamente sobre o enquadre. O tema do meu seminário era o enquadre, tá? Março de 2020, começa a pandemia, começa o atendimento online e o tema do seminário era o enquadre. Então, claro que deu tempo, né? Como é um semestre, deu tempo da gente incluir já muitas coisas que vinham sendo escritas já sobre atendimento online. Mas eu me lembro, assim, que o primeiro texto, ou um dos primeiros que a gente leu, é o texto clássico do Baranger sobre o campo analítico, né? Então, nesse texto, o que ele propõe é o seguinte, que o campo analítico ele é formado entre a intersubjetividade que compõe terapeuta e paciente, né? Que tudo que se passa nesse campo é uma criação da dupla, né? Então, mesmo quando tu está interpretando a transferência, tu também está interpretando a contratransferência, né? Então, as coisas sempre vão se passar dentro desse campo. E aí ele traz, assim, pérolas, né? Se você trocar um quadro no seu consultório, isso está no campo. Se o paciente, aquele dia, vem com alguma história lá na sala de espera, né? Isso está no campo. Se você está doente naquele dia, tarará, isso está no campo. Então, assim, ele traz, assim, eu até recomendo que leiam, é um texto clássico, assim, obrigatório, né? Mas, às vezes, enfim, algumas instituições não oferecem, acho que é bem válido ler. Porque justamente foi o que me ocorreu na época, como é que esse campo vai acontecer agora com tudo diferente? Porque ele dá detalhes, né? Determinada coisa já muda o campo. Ok. E aí a gente teve muita coisa diferente, né? Toda uma proposta, todo um encaminhamento, todas essas questões que, né, estão sendo trazidas aqui. E aí eu várias vezes me perguntei assim, e como é que se mantém então, né? Se tudo no campo mudou, né? Não é mais no consultório, o paciente não deita mais no divã, o paciente, né, tá lá na casa dele de pijama, né, Sinara? O carro virou sala de análise, enfim, né? Então como é que fica esse campo? E assim, a minha resposta, né, como eu tenho entendido, assim, muito do que já está sendo trazido,
é o vínculo que mantém. Né? O que mantém é o vínculo com o teu paciente. Né? Então, assim, todo esse setting, sim, ele é importante, mas ele não é mais importante do que o vínculo. É a isso que eu estou chegando à conclusão. Né? Claro que tem que ter sigilo, né? E muitas vezes, né, a Sinara acabou de trazer, muitas vezes o carro vira sala de análise em função do sigilo. Eu acho que isso é uma coisa que atrapalha muito quem faz em casa, a sensação de que estão escutando atrás da porta. Isso atrapalha. Né? Eu acho que uma coisa que o consultório tem digamos assim, tanto de uma marca, né, na relação, é a questão do sigilo. Né? Tanto que a gente sempre se preocupa de fazer paredes acústicas para não passar nada para a sala de espera, porque isso é fundamental, né? Para proteger justamente a intimidade. Mas era só isso assim, que eu queria trazer, porque esse foi vamos dizer assim, um primeiro momento, quando começou lá, né, em 2020, os atendimentos online com mais frequência, quase que, né, tomando conta, enfim, dos nossos atendimentos, essa questão do campo analítico, né, dessa intersubjetividade agora na tela. Então, era isso, e parabenizar, né, o pessoal, a Rosa, a Mariana, adorei estar aqui com vocês hoje. E dizer, assim, para quem está nos visitando, conhecendo o GAEPS, que nós estamos com as inscrições da seleção de 2021-2 abertas, né? Então, assim, comuniquem seus colegas, né? Quem tiver interesse, nos mande alguma mensagem que a gente entra em contato para dar mais detalhamento. Era isso, então. Ok, então para a gente manter o horário, né, e com certeza muitas coisas ainda por falar, né, eu acho que a gente tem que pensar aí, talvez, num seminário só para essa temática, para seguir trocando essas experiências, construindo, trocando com colegas de outras instituições também. Eu acho que para mim fica assim uma grande possibilidade e necessidade de se continuar conversando sobre essa temática. Então, para finalizar, eu gostaria de dar um breve espaço assim para a Mariana e para a Rosa, para considerações finais, antes da gente encerrar e poder manter aí a nossa combinação de horário e de organização, né, de todos nós. Mariana? Oi. Gente, eu adorei. Primeiro dizer, né, para ir finalizando a minha fala, de que adorei estar com vocês. Eu, inclusive, como paciente, é muito bom ouvi-las, porque eu fico também pensando aqui, fiquei pensando, poxa, na minha terapia talvez isso aconteça. Então, enfim, é muito bom estar aqui para além da contribuição, né, Mariana, enquanto RP, falando de comunicação, ouvir um monte de psicanalista e psicoterapeuta falando é muito bom. A outra questão, e aí só para ir finalizando, é o que a Sinara trouxe, né, e outras trouxeram também, sobre o cachorro que late, a campainha que toca, enfim. Eu vi um professor falando esses dias do quanto quem invadiu o nosso espaço foi o digital, não foi a gente. O digital é que invadiu a minha casa. O digital é que agora eu estou dando aula, né, ele no caso falando, e do nada a campainha toca. Mas a casa ainda é minha, né, o espaço ainda é meu. Então, da gente pensar, né, que sim, o digital nos invadiu, o digital invadiu os nossos dias, né, cada vez mais. Não vejo, como a Cris trouxe, não vejo que a gente possa voltar, né, porque tem coisas que já chegaram, mas que a gente possa, então, deixar que esse digital invada com mais leveza, né, alguém trouxe sobre a questão de autenticidade nas redes, com mais verdade. Então, eu acho que a minha colocação é muito nesse sentido, assim, bom, a campainha tocou, o que nós vamos fazer? Eu estou em casa, a casa é minha, a campainha, o cachorro latiu, então que a gente possa ir se relacionando com esse digital, né, de uma forma mais leve, mais gostosa, mais autêntica, seja, né, nas nossas relações, seja em como a gente se apresenta profissionalmente. Então, finalizo a minha fala nesse sentido, e agradeço, obrigado aí por todo mundo, e, enfim, foi ótimo, maravilhoso. Obrigada, Mariana. Rosa. Bom, muito
Então, para encerrar o nosso encontro de hoje, eu também quero agradecer o convite, Cristina, e toda a comissão científica, dar os parabéns para vocês pelo evento. Eu acho que é um encontro que traz uma temática extremamente importante de ser discutida, porque existem muito pouco bibliografia sobre isso, né? A partir dessa nossa vivência de pandemia que vão surgir literatura, enfim, artigos, né? E, assim, o que a nossa conversa de hoje me suscitou é que realmente a gente tem que se lembrar muito de Bion, né, que nos diz que a gente tem que ter tolerância como psicanalista, nós temos que suportar as incertezas, e outra coisa, que pensando muito na Mariana, no trabalho da Mariana, né, nós temos que desmanchar preconceitos, porque antes a gente não imaginava que a mídia ia ser tão importante para nós nesse momento, e agora a gente está se dando conta dessa importância e que, com ética, a gente pode também ser clientes da Mariana sem desmanchar a nossa ética, né, a nossa neutralidade e a nossa abstinência. Nós podemos continuar sendo profissionais autênticos e éticos ao mesmo tempo, como salientou a Lore, né? Então, eu acho que esse nosso encontro realmente foi de extrema importância para nós, psicólogos e psicanalistas, né? Porque a gente conseguiu enxergar que a nossa conexão, tanto com a Mariana quanto com outras profissões, é fundamental. A gente não está numa bolha, nós estamos interligados, e isso nós temos que explorar e aumentar cada vez mais, né? Tecer relações. Então, muito obrigada pelo dia de hoje. Verdade, Rosa. Muito, muito obrigada, né? Eu acho que nós fizemos um lindo tecido hoje, a gente tem que continuar, seguir tecendo, né? Quero também agradecer, né, muito a Mariana, a Rosa, pela disponibilidade, a todos vocês, e também a comissão científica, que trabalha muito para que esses eventos aconteçam, né? Que é a Aldina, Camila, Elisa, Gabiana, Isadora, Loriama, Maria Eduarda e a Paola, né, que antes era nossa estagiária e agora é nossa responsável pelo marketing, né? Lembrando, então, que o nosso próximo Sábado Científico acontece no dia 28 de agosto, e a temática é Intimidade e Cenários do Sexual, outro tema bastante instigante aí, para a gente poder continuar as nossas rodas de conversa. Então, um lindo sábado para todos nós, e nos vemos em agosto, pelo menos no Sábado Científico, dando continuidade a essas discussões científicas. Disse o paciente da Rosa, um beijão, né? Um beijão para vocês. Gurias, eu só queria aproveitar de fazer um convite, que antes do próximo Sábado Científico, a gente vai ter um evento que vai se chamar HEPS Casa Aberta. Vai ser no dia 10 de julho, num sábado, onde eu e a Rosa vamos falar do alcance da psicoterapia, né? E vamos também apresentar o corpo docente, quer dizer, o próprio corpo docente vai se apresentar e vai falar um pouquinho do seminário que vai ministrar no próximo semestre. Então, estão todas convidadas, e convidem também seus conhecidos, né, seus colegas que queiram conhecer mais a nossa instituição, a nossa associação GAEPS. Tá? Obrigada. Um bom sábado, bom final de semana. Obrigada, Rosa.